A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e amigos. Eu quero ler um texto bíblico que nós encontramos no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 9, versículos do 28 ao 31, nos diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com eles 2 varões que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Glória a Deus. Estes dias recebi aqui algumas mensagens dos amados irmãos que nos acompanham aqui no nosso canal, no YouTube. Eu aproveito para pedir ao amado irmão que ainda não é inscrito, se inscreve, deixa aí o seu like, o seu comentário, compartilhe, nos ajude a levar a palavra do Senhor e o esclarecimento bíblico para o maior número de pessoas possível, para a glória do Senhor nosso Deus. E a pergunta que os irmãos me fizeram é se esse texto bíblico é um texto literal, se realmente aconteceu este episódio ou foi simplesmente uma visão. E eu quero dizer aqui aos irmãos que este evento é um evento histórico, que realmente se deu dentro da história, de Jesus, do seu ministério terreno. Os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, foram testemunhas de fato do que aconteceu ali naquele monte, em que a maioria dos historiadores concordam que foi no Monte Tabor. Alguns que queiram dizer que foi no Monte Hermon, devido à distância que eles teriam de percorrer no período de uma semana. Mas desse texto nós podemos aqui extrair algumas lições bíblicas para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. É um texto de uma profundidade de revelação bíblica extraordinária. Nós encontramos nos chamados evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, porque os assuntos que um narra, o outro também narra o assunto, alguns com mais detalhes do que o outro, assim completando, trazendo uma visão mais abrangente e completa dos assuntos neles relatados. Então, Mateus capítulo 17, versículos do 1 ao 9, conta esta mesma história, este mesmo episódio. Marcos capítulo 9, versículos do 2 ao 10 e Lucas capítulo 9, versículos do 28 ao 36. E eu quero deixar aqui algumas lições que nós podemos extrair da Bíblia Sagrada dentro desse texto que nós aqui acabamos de ler. Então, o que se trata aqui, esse texto, na verdade, é da transfiguração de Jesus. A primeira observação que eu quero fazer aqui é baseado no que nós lemos em Mateus, capítulo 17, versículos do 1 ao 9, que Jesus ali, ele se transfigurou. Diz aqui no Evangelho de Mateus que ele mudou a sua aparência. Esta transfiguração de Jesus fala que houve uma mudança, A Bíblia mostra que o seu rosto resplandeceu como o sol e apareceram ali para eles Moisés, diz a Bíblia, e Elias, que dialogavam com ele, conversavam com ele. E aqui surge um questionamento: como Pedro, Tiago e João souberam que ali se tratava de Moisés e de Elias, se estes viveram bem antes da sua época, séculos antes deles existirem? Como eles sabiam? A explicação lógica que nós temos
é que Moisés e Elias estavam dialogando com Jesus, conversando com Jesus. Logo entendemos que em um diálogo é citado os nomes das pessoas, não é? Tanto Jesus, ao dialogar, ao conversar com Moisés e com Elias, estava dialogando e certamente foi citado o nome deles. Esta aqui é a explicação e o entendimento lógico. Outra é que o Espírito Santo de Deus, que os despertou e os levou a ter aquela experiência gloriosa, né, da revelação, da manifestação, da transfiguração do Cristo e daqueles que apareceram para ele, também certamente lhes deu o entendimento de quem eram aqueles homens que conversavam com o Senhor Jesus. Outra coisa que nós podemos aqui entender, compreender, já observando o texto de Lucas, capítulo 9, dos versículos 28 ao 36, que de fato houve uma mudança, né, da aparência. Quando fala transfiguração, Jesus se transfigurou, houve uma mudança da sua aparência, não é? Da sua figura. É exatamente isto que o texto está nos explicando. No texto de Lucas também diz que as suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Que coisa maravilhosa, né? De tal maneira que nenhum lavandeiro poderia lavar e deixar as vestes tão brancas. Sabemos que nas Escrituras Sagradas, vestes brancas fala dos atos de justiça, mostrando aqui, simbolicamente, que Jesus em seu ministério, ele foi tão ético, tão puro, tão santo, glória a Deus, que a sua glória se revela naquele momento ali em vestes brancas, e o seu rosto brilhando como o sol, assim como Malaquias havia profetizado que haveria de nascer o sol da justiça, trazendo salvação. Que coisa maravilhosa! A Bíblia fala de Moisés e Elias que apareceram envoltos de glória, na glória. Eles viram, tiveram aquela experiência que foi uma revelação da glória do Senhor nosso Deus. Outra coisa que nós vemos em Lucas é que Lucas revela qual era o assunto do diálogo, enquanto que os outros evangelistas citam que eles conversavam, eles dialogaram. Lucas diz que eles estavam aqui dialogando, conversando acerca do êxodo de Jesus, da partida de Jesus. É interessante que esta partida de Jesus é usada a mesma palavra grega, não é, para êxodo, que aqui tem um simbolismo extraordinário. Assim como Moisés foi usado para libertar, não é, para liderar o êxodo do povo que estava cativo no Egito até a terra prometida, Jesus, aquele que havia sido prometido, veio para também promover o êxodo, a partida do povo que estava escravizado nas trevas do pecado, libertando para a luz, para a salvação, para a vida eterna. Cristo é o nosso Moisés, que há de nos tirar do mundo para a eternidade. Este êxodo é o maior, aleluia. E quando fala aqui da sua partida, está falando literalmente da morte do Senhor Jesus. É como que Moisés e Elias estavam dialogando com Jesus e dizendo que o ponto alto, o ponto culminante da encarnação do Verbo, do ministério terreno de Cristo, seria a sua morte, algo que ele haveria de enfrentar naqueles dias, vencendo a morte, vencendo toda a dor que ele haveria de passar e ressuscitando. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. A partida de Cristo para Jerusalém, para enfrentar a morte, a cruz, a sepultura, porém ele também iria ressuscitar e ele iria partir para a eternidade, de onde há de vir buscar nós, os seus servos, a sua igreja. Que coisa maravilhosa! Outra coisa que nós vemos aqui,
que veio uma nuvem, e esta nuvem veio e os cobriu. Nós vemos que aqui nesse texto, uma das palavras-chave, eu coloquei aqui para falar com os irmãos algumas palavras-chave. A primeira, a palavra-chave que nós vemos aqui, o monte. Eles estavam orando no monte, e sabemos que a glória de Deus se revelou a Moisés no monte. Moisés orava no monte quando a sarça ardeu, e ali se veio a sua chamada. Ele subiu ao monte quando orou para que Deus lhe mostrasse a sua glória, e Deus mandou que ele olhasse na fenda de uma pedra, e ele viu Deus quando Deus havia passado, e viu apenas as suas costas, aleluia, e quando ele desceu dali o seu rosto brilhava, aleluia, porque havia visto a glória de Deus. Da mesma forma, Elias no monte, ele provou à nação de Israel que o Deus que ele servia, de quem ele era profeta, era o Deus verdadeiro, e a glória de Deus se revelou no monte, e agora na transfiguração aparecem exatamente em um monte. Uma outra palavra-chave que nós vemos aqui é a nuvem. Veio uma nuvem e os encobriu, uma nuvem de glória, que alguns comentaristas entendem que esta nuvem aqui é a Shekinah de Deus, a glória de Deus que desce, a glória que envolve, a glória que se manifesta. Aconteceu aqui neste episódio, glória seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. E esta glória foi algo tão tremendo, tão extraordinário, que os discípulos tiveram temor, eles tiveram medo. E quando nós falamos de nuvem, sabemos que no ministério de Moisés havia uma nuvem que fazia sombra para o povo durante o dia e servia de bússola para eles, conduzindo-os durante toda a jornada no deserto. Da mesma maneira, a nuvem que durante o dia servia de sombra, durante a noite havia uma coluna de fogo que iluminava, aquecia e conduzia o povo no deserto. Falando de nuvem, no ministério de Elias, também ele teve ali um episódio em que ele orou, clamou a Deus, e ele mandava olhar se a chuva estava vindo, quando alguém lhe disse que havia apenas uma nuvem do tamanho de uma mão do homem, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, e ele entendeu que aquela nuvem ali representava que a chuva de Deus ia ser derramada, a resposta de Deus havia chegado e que a provisão do Senhor desceria sobre aquela nação. Da mesma forma, esta nuvem envolve, aleluia, aquele momento, trazendo este esclarecimento para aquele povo. A glória de Deus, aleluia, conduz, a glória de Deus ilumina, a glória de Deus confirma, a glória de Deus aquece, a glória de Deus tira a dúvida. Aquela nuvem representa tudo isto. Que coisa maravilhosa. Outra coisa que nós podemos observar aqui no texto é que do meio da nuvem saiu uma voz, ouviu-se uma voz. E aqui nós podemos fazer uma observação. Os evangelistas que registraram esse texto declaram que Pedro não entendeu o que de fato acontecia, e ele desejou fazer ali 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. Alguns comentaristas entendem que aqui a intenção de Pedro foi a melhor das intenções. Ele queria perpetuar aquele momento, ele queria compartilhar aquele momento com outras pessoas, embora que ali nós vemos seres celestiais na presença do ser divino, Cristo, que se revelaram, que vieram naquele momento de glória, de transfiguração. Estes seres jamais poderiam habitar em uma tenda feita por mãos de homens, mas quem sabe a intenção de Pedro foi
a melhor possível. Outros já compreendem que, quando pela expressão dos apóstolos, que Pedro não sabia o que falava, aqui entendem que Pedro quis colocar em pé de igualdade Moisés, Elias e Cristo. Façamos 3 tendas iguais para Moisés, Elias e Cristo. Enquanto ele pensava isto, de repente desce uma luz, e esta luz, uma nuvem, desce uma nuvem, que esta nuvem ela brilhava, era reluzente e os encobriu, e desta nuvem saiu uma voz poderosa, aquela mesma voz que tinha falado no início do ministério de Cristo, quando disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Esta voz agora repete e ecoa dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E quando a nuvem se retirou, já não estavam mais ali Moisés e Elias, apenas estava o Cristo. Meus irmãos, aqui como Deus respondendo a Pedro e deixando uma mensagem para todos nós. Embora alguns entendam que ali Moisés estava representando o período da lei, estava representando a revelação de Deus através da lei para a humanidade, e Elias ali estava representando os profetas, aqueles que profetizaram em nome de Deus. Eles passaram, eles já não existiam mais, e agora nós podemos observar que da nuvem saiu uma voz dizendo que eles deviam ouvir a Jesus, ouvir o Cristo. E nós podemos aqui fazer uma referência ao que nos diz a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 18, versículos do 15 ao 19, quando Deus usa Moisés para dizer que haveria e chegaria o tempo em que Deus enviaria um profeta maior do que ele, e eles deveriam ouvir a este profeta. É interessante o que nos diz a palavra do Senhor aqui nesse texto. Vamos ler, queridos irmãos, esse texto sagrado, já que estamos estudando a palavra do Senhor nosso Deus. Vejamos no 5º livro da Bíblia, no capítulo 18 e os versículos do 15 em diante. Veja o que nos diz aqui a palavra do Senhor nosso Deus. Vejamos o que nos diz o texto sagrado. Olha, o Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e dos teus irmãos como eu. A ele ouvireis. Aqui Moisés falando lá em Deuteronômio 18, 15. Versículo 16. Conforme tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: bem falaram daquilo que disseram. Eis que lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, eu o requererei dele. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então este profeta que haveria de surgir, não temos dúvida que se refere aqui ao Cristo. E agora nós vemos que após Jesus, Moisés e Elias serem cobertos por aquela nuvem e a voz ecoar, quando a nuvem se retira, quando a nuvem se vai, não vemos mais ali. O texto já diz que não estavam mais ali Moisés e Elias, mas apenas Cristo. Por aqueles dias que sucederam este momento, a Bíblia diz em Lucas que eles não contaram até que Jesus houvesse ressuscitado dentre os mortos. Mas eu quero ainda
voltar um pouquinho aqui. O que quer dizer quando eles agora somem, desaparecem? É que a lei e os profetas tiveram seu turno, tiveram o seu tempo, tiveram o seu período. Agora a voz que ecoou do céu, Deus dizendo: este é o meu filho, indica que eles agora deveriam ouvir Jesus, não mais Moisés ou Elias, mas a Jesus. E eu quero usar aqui um paralelo com o texto de Hebreus capítulo 1 versículo 1, que a Bíblia nos diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. E podemos dizer que Cristo cumpriu em si mesmo a revelação do Antigo Testamento. Antigamente, Deus falou através dos profetas, de sonhos, de visões, mas agora, nos últimos dias, Ele nos fala através do seu Filho, através de Jesus. Quero, portanto, concluir este vídeo dizendo aos amados irmãos que o episódio que aqui nós lemos, na verdade, foi um fato histórico. Jesus realmente se transfigurou, a glória de Deus desceu naquele lugar, na presença de Jesus. Quero concluir dizendo isto. Isto não quer dizer que hoje alguma pessoa, algum ser, algum dos servos de Deus do Antigo Testamento vá aparecer para alguém. Isto é impossível de acontecer. Aqui nós estamos falando de alguém que é Deus. Jesus estava ali e estes homens do Antigo Testamento apareceram para Jesus em uma manifestação da glória, vieram em glória e conversaram com ele em glória acerca da sua morte, da sua ressurreição e do ponto culminante do seu ministério terreno, que seria a morte para a expiação dos nossos pecados. E nós não vemos em nenhuma parte bíblica isto acontecendo ou se repetindo como querem os espíritas. Isto jamais acontecerá. Isto foi um fato que aconteceu no ministério de Cristo Jesus. Amém? Espero ter sido bem claro na explicação para com os meus amados irmãos. Deus em Cristo Jesus continue te abençoando e que a nuvem da glória e da presença de Deus através do seu Santo Espírito esteja constantemente sobre a sua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.